Bom dia a todo mundo. Vamos começar então com o nosso encontro de hoje, dia 19/5. Eu quero falar um restinho que eu acho que eu passei batido na última aula sobre produto escalar e depois eu vou entrar no outro produto, que é o produto vetorial. O meu computador travou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu vou reiniciar o meu computador então. Eu não entendo por que meu computador trava desse jeito. Mas não faz mal. Deixa eu. Bom, recorda que se nós temos dois vetores V e W, né, a gente definiu o produto escalar entre eles, né, como sendo esse número aqui. Né, onde θ é o ângulo entre eles dois. Isso se os dois vetores V e W tiverem norma diferente de zero. Se um deles tiver norma zero, então esse produto vale zero. Eu vou simplesmente escrever assim. Isso aqui é um número. Tá? E mais do que isso, suponha que V e W sejam vetores não nulos. Isso é um N com um tio em cima. Quando é que isso aqui, ou seja, né, significa que isso aqui é diferente de zero e isso aqui também é diferente de zero. Né? Esses dois vetores têm comprimentos maior do que zero. Pois bem, quando é que isso aqui pode ser zero? Ou seja, suponha que o produto interno de V e W é zero. Né? Só que o produto escalar de V e W é dado pelo produto desses três números. Esse, esse, esse. Esse não é zero, esse não é zero. Então, se isso é zero, significa que cosseno de θ é zero. Né? Cosseno de θ é zero. Qual que é o ângulo tal que o cosseno dele vale zero? E aí, eu sugiro que você abra aquela tabela que eu deixei no cigarro com os valores de seno e cosseno. Faça isso, ou jogue na calculadora, daquele jeito que a gente viu, e descubra aí, enquanto eu reabro o meu navegador aqui, qual que é o θ cujo cosseno vale zero.
Só um minuto, gente. Pronto. Está gravando ainda. Pronto, agora parece que está tudo normal. Desculpem aí, mas meu computador, apesar de novo, é um lixo. Pronto. Qual que é o θ cujo cosseno vale zero? Alguém conseguiu descobrir aí? Não, ninguém? Bom, então, se você for lá na tabela, que eu não lembro onde eu salvei ali. Tá no chat aí, Marral. O pessoal comentou no chat aí. Porque. Então manda de novo, porque eu reiniciei e eu perdi as mensagens. E tá no meu telefone ali, se eu for olhar lá em cima, eu vou ter um problema sério. 90 graus. Pois é. O que isso significa? 90 graus, ou se você preferir em radianos, isso aqui é π sobre 2. O que isso aqui significa? Significa que se o produto interno de dois vetores é zero, eles fazem ângulo de 90 graus. E fazer ângulo de 90 graus significa que eles são perpendiculares ou ortogonais, né? Que é outra coisa que esse produto escalar, eu falo interno, eu quero dizer escalar, que esse produto escalar nos diz, né? Quando é que dois vetores são perpendiculares, são ortogonais? Quando o produto interno deles é zero. Se você tem dois vetores que o produto escalar deles é zero, então eles são ortogonais. Como assim, né? Pega esse vetor. 1, 3, menos 1. Esse vetor aqui. 2, 0, 2. E esse vetor aqui. 0, 2 e 0. Então, já que você está com lápis e papel aí, calcula para mim quanto é esse produto escalar, esse produto escalar e esse produto escalar. Você lembra como é que faz? Tem que fazer coordenada, coordenada, né? Essa com essa, mais essa com essa, mais essa com essa, soma tudo. O produto interno V dá zero, né? Porque vai ser 2 mais 0 mais menos 2.
Então, isso aqui vale 0. Perfeito. V com W também vai dar 0, né? Claro, porque é 2 vezes 0, mais 0 vezes 2, mais 2 vezes 0. V com W também dá 0. E o último produto escalar, que é U com W. 6, né? Pois é, porque vai ser 1 vezes 0, mais 3 vezes 2, menos 1 vezes 0. Isso aqui dá 6. Então, o que você conclui? Que U é perpendicular a V, V é perpendicular a W. Né? Por quê? Porque o produto escalar deles dá 0. Mas U é perpendicular a W? Não. Né? Por quê? Porque o produto escalar deles não dá 0. Nesse caso, quando nós temos vetores perpendiculares, é normal nós escrevermos assim. Talvez você já tenha visto essa notação, né? Pensa nisso aqui como se fosse um T de ponta cabeça, né? É uma reta com um chão embaixo. A gente usa isso para denotar que são perpendiculares. Por que são perpendiculares? Porque o produto interno deles deu 0. E esses vetores não são o vetor 0. O vetor nulo, no caso. Perguntas. Tá. Eu faço, mas isso é muita crueldade sua. Tá. Eu anotei os vetores aqui. Vocês devem ter anotado aí também. Então, vamos tentar representar isso aqui. Eu acho que vai ficar melhor se eu fizer assim. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y e esse é o eixo Z. E eu vou ter que puxar aqui para baixo, porque tem um vetor que tem a coordenada Z negativa. Todo mundo consegue ver os meus 3 eixos retíssimos aí? Então, o vetor U, ele estava aqui, né? 1, 2, 3 e menos 1. Então, quando você quer representar vetores assim, você tem que fazer ele como você tem que fazer uma espécie de gaiola, né? Você faz um paralelepípedo aqui assim, né? E esse vetor, ele vai estar daqui da origem até o outro extremo desse paralelepípedo.
esse aqui é o vetor U. Ele tá... Se esse aqui é o plano XY, ele está para baixo, né? Está apontando para baixo. Se o plano XY fosse a minha mesa, o eixo Z estaria para cima aqui e o vetor laranja estaria apontando para o meu chão, né? Inclinado, apontando para o chão. Esse é o vetor U. Agora eu posso apagar essa gaiola que eu fiz aqui. Já na quinta-feira eu quero transmitir o GeoGebra pelo computador para... que aí eu posso rotacionar essa coisa aqui, né? O Z está saindo do plano exato, né? O ideal seria se, né, ele aqui fosse o meu lado, se ele estivesse para cima, né? O vetor V, ele é o 200. Esse aqui é 202. Então, ele é 2, 0 nessa direção e 2 para cima, né? Então, eu passo um paralelo ao Z. Aqui é 1, aqui é 2. Então, eu vou pôr 2 mais ou menos aqui assim. O vetor V, ele está aqui. Vocês estão usando o GeoGebra para cálculo 1, né? Então, vocês já podem tentar brincar com isso lá. Não, isso aqui tá errado. Ele é 202. Ah, não, é isso mesmo. Só que esse vetor verde, ele está contido nesse plano aqui, né? Enquanto o vetor W está lá para baixo. Tá vendo qual que é o problema de representar isso aqui no plano? Já o vetor... Ixi, que agora vai ficar ruim, né? O vetor W, ele está aqui, né? Ele é 020. Nossa, que horrível. Não dá para ver o que é paralelo ao que aqui, né? Então deixa eu tentar fazer diferente. Não dá para ver o que está perpendicular ao que aqui. Então deixa eu tentar aqui rapidinho fazer assim. Esse é o meu eixo Z, esse é o meu eixo X e esse é o meu eixo Y. Isso. Talvez assim fique melhor. X, Y e Z. Aqui é onde o meu X cresce, aqui é onde o meu Y cresce. E aqui é onde o meu Z cresce. Vamos ver se assim fica melhor. 1, 1, 2, 3 e menos 1. O meu primeiro vetor, U, ele está aqui. Esse é o U. O meu vetor V, ele é 202. Então, ele sobe, né? Esse aqui é o meu vetor V. E aqui agora, você precisa ver que esses dois aqui são perpendiculares. Acho que agora está melhor, né? Por que não faz o plano cartesiano normal e faz o Z saindo? É porque se eu for fazer o plano cartesiano normal e o Z saindo, eu vou precisar desenhar para cima, né? A minha opção é fazer assim, mas aí é mais ou menos a mesma coisa que eu fiz. Não sei se você está vendo o que eu desenhei aqui embaixo. Vamos esse pontilhado aqui.
E o meu vetor W, ele é paralelo ao eixo Z, eixo Y, né? Ele existe aqui, ó. W. E o W aqui, ele é perpendicular a esse. Acho que agora ficou um pouco melhor, né? Ou alguém está completamente perdido aí? Esse ângulo aqui é 90. O problema desses desenhos são as perspectivas, né? Mas esse laranja, ele é perpendicular a esse verde, né? Esse laranja é perpendicular a esse azul. E esse verde não é perpendicular a esse azul aqui. Na quinta-feira eu vou fazer isso no GeoGebra, com esses mesmos vetores. Então, se você quiser tentar fazer lá, já fica como exercício. Tá claro que você pode usar esse produto escalar para verificar a ortogonalidade de vetores? Se sim, então eu vou avançar para poder falar no seguinte. E essa operação essa aqui é onde a coisa começa a ficar divertida. Produto vetorial. O que nós tínhamos é o produto escalar, né? Você pega dois vetores e transforma eles num número, e esse número te permite calcular cosseno do ângulo entre eles e tal. O produto vetorial não produz um número a partir de dois vetores. Ele produz um novo vetor. Então você tem dois vetores, você vai produzir um terceiro. Tipo, no mesmo espírito de que o produto de duas matrizes produz uma terceira matriz. Mas, não sei se essa ideia esclarece. Pois bem, só que para falar disso, antes eu vou dar um grande spoiler lá dos seus cursos de física, que é a regra da mão direita. E aqui eu vou fazer um desenho de uma mão. Você vai ver que é um primor de desenho. Nossa, vai ficar muito parecido com... enfim, né? Isso é uma mão, tá?
Aqui tem uma unha, aqui tem uma unha, aqui tem uma unha. Ficou parecido, né? Aqui o dedo dobra assim, né? Tem a falange. Aqui você tem uma unha, aqui você tem outra unha. Aqui você tem esse enrugado que você usa para ler o futuro, né? É detalhe demais. Pois é, isso aqui é a sua mão direita, né, fazendo isso. Faça isso com a sua mão aí, né? Certifique-se de fazer esse desenho, certo? Com a mão direita. Existe uma regra da mão esquerda, existe. Você usa lá no eletromagnetismo para determinar o sentido do rotação do campo magnético através de um fio, né? Você usa lá, você vai usar lá nas físicas da vida. Mas essa aqui é a regra da mão direita. Também aparece em eletromagnetismo, porque eletromagnetismo você vai ver produto vetorial também. Então é melhor você já ir avançando com essas coisas. Então, ignora o fato do que o dedão da minha mão tem, né, é quase do tamanho do indicador, para focar no seguinte. Isso aqui é para você lembrar o seguinte. Vamos supor que aqui você tenha um vetor. Certo? E esse é o vetor V1. Vamos supor. Todo mundo consegue ver o desenho aqui, né? Não está cortando aqui embaixo para ninguém, não. E vamos supor que aqui na direção do seu dedo médio tenha um segundo vetor, um V2. Certo? E a gente vai supor também que esses dois aqui são perpendiculares. Não, na verdade não precisa ser, não. Desculpa. Perpendicular não é aqui. Eles não precisam ser perpendiculares. Eles fazem um ângulo aqui, naturalmente, né? Mas não precisam ser perpendiculares. Quando você faz isso e coloca o dedão riste, né, reto aqui, você consegue observar que o seu dedão está sempre perpendicular com o dedo indicador e o dedo médio, né? Ele está sempre ortogonal ao seu dedo médio e ao seu dedo indicador. Sim ou não? Isso. Porque é isso que a regra da mão direita quer te dizer. Né? Quando você tem esses dois vetores aqui, a gente vai considerar esse terceiro, V3, né? Que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Agora vai ser um desafio. Você consegue ver o símbolo de perpendicular aqui? Deixa eu fazer. Pois é. O que eu estou querendo te dizer? Exatamente. É como uma quina. Só que os dois vetores aqui do chão, observa meus dedos indicador e médio, não precisam ser perpendiculares, né, para formar a quina inteira. É tipo um campo, né?
que isso aqui está querendo te dizer? É que se nós temos V1 e V2, eu consigo uma terceira direção que é perpendicular às duas ao mesmo tempo. Se eu tenho duas direções, eu consigo uma terceira que é perpendicular às duas ao mesmo tempo. O dedão está sempre em 90 graus com o dedo médio e com o dedo indicador também, né? Não é para fazer isso, é para fazer isso. Você faz aquele sinal, né? Que ganhou a eleição esse ano, né? Essa bosta aqui. Isso vai para o YouTube, gente. E depois você coloca o seu dedo médio como se você fosse fazer um gesto muito obsceno. Eu sei que isso dá briga, se começar a dar briga aqui, eu tenho o poder de dar zero para todo mundo em todas as provas. Então nesse momento, né, eu sou o professor, quem manda aqui sou eu, você vai fazer o que eu estou dizendo para você fazer. Se você quiser me bater, eu consigo encerrar o debate. Pronto. Você nem sabe qual que é meu lado. Faça isso de forma que o seu dedão esteja perpendicular ao seu dedo indicador e ao dedo médio, independente desse ângulo da tesoura aqui, né? Assim. Você percebe que existe uma terceira direção, né? Esse V3, que é perpendicular às duas ao mesmo tempo, né? Isso acontece sempre que você tem dois vetores no espaço, né? Igual os meus dois pincéis aqui. Se eles não forem paralelos, eu sempre conseguirei uma terceira direção, que faz ângulo de 90 graus com as duas anteriores ao mesmo tempo. Isso independe do ângulo aqui entre o verde e o laranja, tá vendo? A direção azul permanece preservada. Corresponderia a eu abrir e fechar os meus dois dedos indicador e médio aqui. O V3 vai ser sempre perpendicular. O V3 é sempre perpendicular. Né? Exceto no caso onde eu tenha o V1 e o V2 paralelos, né? Eu faço isso. E aí, qualquer direção aqui, eu consigo uma perpendicularidade. Né? Então, a gente vai supor que V1 e V2 não são paralelos, não estão sobre a mesma reta. Vamos escrever aqui, perpendicular, ortogonal, melhor. Ortogonal a V1 e V2 simultaneamente. Simultaneamente. Eu acho, inclusive, que isso aqui é visto no ensino médio. Pois é, eu acho que é visto em física, mas eu não me lembro. E eu fiz o ensino médio na ENSA, não foi uma coisa muito legal. Mas eu vi isso também no Senai, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, por isso que as coisas se confundem. Eu não lembro o que eu estudei no ensino médio. E não lembro o que eu estudei no Senai. Já misturei tudo. Pois é. Você entendeu isso? Entendeu esse esquema da regra da mão direita? Ou alguém não pegou? E aí, você pode pegar isso e jogar no
no YouTube. Uma pesquisa rápida aqui, ó. Regra da mão direita. Imagens. Você joga a regra da mão direita e ele te devolve a regra da mão esquerda. Ótimo. Fantástico. Olha essa imagem aqui. Abrir a imagem nova. E aqui eu posso fazer o seguinte. Apresentar agora uma guia do Chrome. Regra da mão direita, ponto .jpg. Observe esse desenho aqui. Ele é um desenho que foi gerado por uma aula de física. Certo? É exatamente o que eu estava fazendo, né? Você tem o dedo indicador. Aqui ele chama direção do campo magnético e direção da velocidade da carga. O que ele está chamando de direção do campo magnético, eu chamei de V1. O que ele está chamando de direção da velocidade da carga, eu chamei de V2. A ordem importa. É o indicador no primeiro vetor, médio no segundo vetor. Dedo 1 no vetor 1, dedo 2 no vetor 2. Por onde surgirá um vetor 3? A direção 3. No seu dedão. Direção da força magnética. Por isso que eu acho que você viu isso no ensino médio. E se você não viu, com certeza você verá nas disciplinas de física. Vocês conseguiram ver o desenho? E vocês estão vendo agora a minha mesa de novo? Olha só, estou ficando craque no negócio. Perfeito. Então vamos lá. Por que eu estou usando isso? Porque o produto vetorial produz, a partir de dois vetores, V1 e V2, um terceiro vetor. E esse terceiro vetor, ele terá direção e sentido dados pela regra da mão direita. E foi bom eu ter apresentado esse desenho, por quê? Porque você já viu que isso não é loucura de matemático, né? Tem muita coisa que é loucura de matemático, né? Sei lá. Tem matemático que considera... O que é isso aqui, gente? Não é loucura de matemática, é de física. Ótimo. Isso aqui é uma xícara. Pois é. E o que é isso aqui? Isso aqui. Né? Você pode usar uma cor diferente. Isso é um donut, né? Uma rosquinha. Pois é. Para matemáticos, essas duas coisas são iguais. Né? Loucura de matemático. Se você quiser, eu te explico por quê, mas agora não é hora disso. O produto vetorial não é loucura de matemática. Como disse a Sumara, é loucura de físico. Brincadeira. Só que, sejam, então, V e W vetores. E esses vetores estão no espaço. Só existe produto vetorial no espaço. Ou seja, 3 coordenadas. Né? X, Y e Z. Se for no plano, não existe produto vetorial. Por quê? Se você está no plano, imagina esses dois vetores aqui no plano coordenado, não existe terceira direção para sair, né? Não existe dedão para onde sai a terceira direção perpendicular às outras duas, né?
Então, no plano não tem produto vetorial. Só existe no espaço, com 3 coordenadas, certo? O produto vetorial de V e W é o vetor V, e aí a gente usa um X. VXW. Nesse caso, os vetores representam x, y, z. Seriam as 3 coordenadas deles, né? Por exemplo, 1, 2, 3, x, y, z, exatamente. A gente escreve, aqui convém colocar seta, né? Igual eu estava fazendo. O produto vetorial de 2 vetores é um terceiro vetor, que a gente denota assim. Esse x, embora aqui seja escrito, quando você acha ele digitado, ele é diferente desse x caligráfico, né? Um x redondinho. Esse é um x reto. Em inglês eles chamam isso de cross product. Produto cruz, né? Produto cruzado, não sei. Ou produto vetorial também. É o vetor V cruz W ou V vetorial W dado por 2 pontos. Quem está copiando, copia, que aí eu vou apagar lá em cima para continuar. Antes de eu avançar, uma pergunta. Tem alguma coisa escrita depois de VXW? Tem, está escrito dado por. Deixa eu descer aqui. Tem algum problema a gente estender a duração das aulas para 2 horas? Seria de 9 às 11? Deu para ver agora, ô Maria Eduardo? Tá. Então, eu vou tentar estender alguma coisa entre 1h30 e 2 horas. Até porque depois eu vou colocar no YouTube, então se você não conseguir ver, você pode tentar ver lá também. 9 horas da manhã é muito cedo lá. Não dá para acreditar nisso. Dado por. Agora deixa eu apagar isso aqui. Vocês têm que ser que nem eu, que acordo antes das 6 todos os dias. Porque eu tenho um filho pequeno. Dado por. Vetor tem 3 grandezas, né? Comprimento, direção e sentido. Comprimento é o comprimento dele, direção é a reta, sentido é a seta, né? Só pode ter 2 opções para o sentido dado a reta. Então, comprimento. 2 pontos. Do produto vetorial entre esses dois é norma de V vezes norma de W vezes o seno do ângulo entre eles.
a direção do produto vetorial ao mesmo tempo é perpendicular aos dois vetores ao mesmo tempo, né? Igual o seu dedão na regra da mão direita, e sentido, que é a direção da seta, sentido dado pela regra da mão direita. O produto vetorial, então, tem esse comprimento, essa direção, dois pontos, sentido, dois pontos, dado pela regra da mão direita. A gente tem, então, as três grandezas que determinam o vetor, né? Comprimento, direção e sentido. Perguntas. A primeira coisa que precisa te chamar a atenção aqui é essa expressão aqui, né? Porque no produto escalar de dois vetores era a mesma coisa, só que aqui era cosseno, né? Produto escalar é norma do primeiro vezes norma do segundo vezes cosseno do ânus. Isso. Isso aqui é o comprimento desse vetor aqui. Lembrando que o produto escalar é um número, o produto vetorial é um vetor. Perguntas.
Giovana, direção é a reta onde o vetor está. Sentido é para onde aponta a seta do vetor. Falando de um jeito bem informal. Vou apagar, tá? Você pode ter um vetor nessa reta, a partir desse ponto, digamos, só que ele pode estar para cá ou ele pode estar para cá, né? E aí você não determina bem qual que é. Agora, se você fixa o sentido, né? Você diz que ele está para lá, aí você tem um vetor aqui. Se você diz que ele está no sentido contrário, então você tem menos ele, né? O mesmo comprimento e tal. Pois bem, lá na apostila, ele define o produto vetorial dessa mesma forma que eu fiz aqui. Depois ele fala de uma aplicação isso para cálculo de área, eu vou deixar isso para daqui a pouco. E fala das propriedades, é o teorema 4.1, vou deixar isso para daqui a pouco também. Eu quero chegar e fazer logo como se calcula o produto vetorial. Norma de V, norma de cosseno é do que? Maria Eduarda. Esse é do produto escalar, né? Em qual situação devemos usar produto vetorial? Bom, produto vetorial serve para cálculo de área, serve para manipulação de campos elétricos lá na física, e você também vai usar isso lá no seu cálculo 3, se é que o seu curso tem cálculo 3. Isso é o que eu lembro, sim, né? Fora a aplicação óbvia de se você tem um vetor e outro vetor, como é que você acha um vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo, né? Produto vetorial. E isso aqui será de extrema importância quando nós começarmos a falar em equações de planos. Pensam isso aqui um plano, né? Ele se estende infinitamente e ele existe no espaço. Tipo assim. Ou seja, ele é um conjunto de pontos, né, no espaço que está contido num plano. Pensa aqui com uma chapa de madeira reta e infinita. Para a gente falar na equação desse plano, a gente vai precisar de uma coisa que nós vamos chamar de vetor normal, que é perpendicular ao plano. E como é que eu acharei esse vetor normal? É só eu pegar dois vetores paralelos ao plano e fazer o produto vetorial disso. Respondi a sua pergunta, Abel? Então, claro. Você lembra que eu tinha escrito na última aula, eu tinha dito na última aula as palavras vetores canônicos? Eu vou usá-los aqui. Vetores canônicos. Lá eu tinha escrito E1, E2, E3, que é o jeito que o Reginaldo usa. Mas também tem a forma que outros livros usam, então eu vou escrever as duas e depois vou ficar só com uma, né, no espaço. Ô, professor, Oi. eu PC trava de novo, eu acho. O meu? Já ia te falar isso aí. Ah, não, agora voltou. Parece que voltou. Voltou, né? Voltou.
Deixa eu ver se o meu telefone tá ok. Mas tá O tudo telefone tá certo. ok, tá dando pra ver o movimento. Eu tinha travado a câmera do notebook. Você falou alguma coisa, ô Adeilson? Tinha travado a câmera do notebook. O do celular tava funcionando. Telefone, né? Ah, E tá. Agora voltou normal? voltou normal. Ah, beleza. Sua voz Então, começou a falhar aí, parece que foi a internet que deu uma pode queda. ter sido. Vamos torcer para a gravação ter ficado boa. No espaço são três. I, J e K. Ou E1, E2, E3. Certo? Isso aqui não tem como esquecer. No plano, é claro, né? É isso e não tem terceiro. Né? Seria isso aqui. É isso aqui. No plano. E1 e E2. Só tem dois. Porque só tem duas coordenadas. Anota isso aí. Você vai usar isso muito. Mas é muito mesmo. Para que serve isso? Serve para o seguinte. Vou apagar isso aqui. Isso aqui é o que lá na frente nós vamos chamar de base. Considere então o vetor 2, 1, 3. Esse vetor é a mesma coisa do seguinte: 2, 0, 0, mais 0. Aqui está 1, coloca menos 1. Menos 1 e 0, mais 0, 0, 3. Né? Né? Por que que vale isso? Porque se eu refizer a soma, eu volto nesse aqui de cima. Né? Só que o que que é isso aqui? Não é duas vezes o seu vetor i? Ou seja, né? Eu posso escrever isso aqui assim. Duas vezes o vetorzinho canônico i, que eu defini antes, não é isso? Mais menos 1, o vetor j. Mais 3 vezes o vetorzinho k. Não é isso?
E aí, para sumir com esses parênteses, eu posso simplesmente escrever assim: 2i menos j mais 3k. Alguém não entendeu? Eu desativei a minha câmera aqui do meu rosto, porque não faz sentido vocês ficarem olhando para minha cara. Eu acho que melhorou a qualidade da transmissão. Eu estava percebendo que estava ruim também. Alguém não sacou o que eu fiz, né? E por que eu falo que você vai usar muito isso? Porque a maior parte dos autores, e quando eu falo autores aqui, eu estou me referindo a muitos autores de engenharia, dos livros que eu já vi, quase todos, exato, usam essa nomenclatura aqui, essa escritura, né, ao invés dessa. Por quê? Em física existe o hábito, que eles usam muito, que é escrever uma coisa que é vetorial na forma adimensional, que eles chamam, né? Isso aqui é uma linha. Aqui as coordenadas estão escondidas, né? Aqui elas estão explícitas, aqui estão escondidas. Mas é isso que isso quer dizer. Por que eu uso isso aqui? E se você entendeu isso, você está pronto para pegar um livro específico de geometria analítica e tentar resolver os exercícios dele, né? Aqui, como é uma disciplina de geometria analítica e álgebra linear, a gente precisa ficar rebatendo entre isso, que é uma forma matricial, né? E isso, que é uma forma vetorial. Vocês de Graal, Cálculo e Física fizeram complô. Por que complô? Sumara, Laje, às 10h12. Estamos todos ligados? Não. São eles que usam as coisas que a gente faz. Não vem com essa, não. Como calcular o produto vetorial? Não me venha com essa, não. Ó, se você pegar a apostila, lá na parte de método para calcular o produto vetorial, teorema 4.2, lá na página 11, seção 4.3. Tem esse jeito aí de calcular o produto vetorial. Mas eu prefiro outra forma, que não está na apostila. É a mesmíssima coisa do que está lá. Lá está assim, né? Teorema 4.2. Vamos supor que V é o vetor V1, V2, V3 e W é o vetor W1, W2 e W3. Né? O teorema 4.2 afirma que o produto vetorial de V e W é o seguinte vetor. E aqui eu não sei se eu vou conseguir escrever tudo. Eu posso usar essa notação para determinante, né? Que é só a barra. V2, V3, W2, W3. Menos V1,
V3, W1, W3. Eu estou só reescrevendo o teorema 4.2, tá? Vou continuar aqui. V1, V2, W1, W2. Fecha. É assim que se calcula o produto vetorial de V e W, né? Você percebe que é um vetor no espaço também, né? Eu não gosto muito dessa. Só que, você lembra que aquela decomposição que a gente acabou de fazer permite escrever, por exemplo, que esse vetor aqui é V1i mais V2j mais V3k? Aí você fala assim, sim, pois é. Então, esse vetor aqui, que tem 3 coordenadas, ele será o quê? Isso vezes i, mais, menos isso vezes j, mais isso vezes k. Aí você responde, sim, isso. Então, eu consigo simplificar essa coisa aqui na seguinte maneira. Aqui eu estou usando os mesmos V e W, né? V1, V2, V3, W1, W2, W3. V vetorial W é igual a determinante de quê? Dessa matriz que eu vou escrever aqui. V1, V2, V3. Ninguém ouviu isso não, né? Meu filho está começando a falar sílabas. Olha bem para essa expressão. O que está errado aí? Eu vou te dar 1 minuto para pensar. Ó, meu relógio está aí na tela. E eu quero que você me diga o que está errado aqui. Se você responder, o primeiro a responder, eu te dou 1 ponto na N1. Valendo. Vocês entenderam a pergunta, né? 1 minuto. Ninguém quis nem se arriscar? Os vetores I, J e K não teria que estar lá de fora da matriz, não? Explicando? Não. Isso aqui é assim mesmo. Não, o vetor K é ali mesmo. Você está quase raspando na resposta, Adeilson.
o seguinte, ó, então... É o seguinte. Isso aqui é o quê? Isso, isso e isso. Não Denis e não Sumar. Isso aqui são vetores. São vetores. Enquanto que uma matriz, né, ela só faz sentido se aqui forem números. Estritamente falando, isso aqui é 1, 0, 0, né? Isso aqui é 0, 1, 0, e isso aqui é 0, 0 e 1. Né? Você percebe, então, que isso aqui não faz sentido nenhum. Né? Isso aqui não é número, é vetor. Mas, se você escrever isso aqui, que é uma impropriedade, né? Isso aqui é um abuso de notação, que a gente fala, e calcular esse determinante, o que você obtém é exatamente o produto vetorial de V e W. Como assim? Como é que eu calculo isso? Bom, vamos fazer um exemplo. Pega aí. Vamos pegar V. Tá dando para todo mundo ver o que está escrito aqui em cima? Eu chego para cá. Sei lá. 1, 0 e 2. E W igual a... tem que ser algo que não é paralelo a isso, né? 2, 1... Vamos pôr 0. 0 para facilitar. Esses dois vetores não são paralelos, porque um não é múltiplo do outro. Né? Ótimo. Então, como eu calculo o produto vetorial deles? V é V1, V2, V3. Ele está aqui na segunda linha. Então, eu ponho essas coordenadas aqui. Né? 1, 0 e 2. E W na terceira. Isso aqui também. 2, 1 e 0. E calcula esse determinante como se isso aqui fossem números do jeito mais tranquilo possível. Né? Você lembra como é que calcula determinante matriz 3x3 de um jeito rápido, né? Copia as duas colunas lá, exatamente, Sarru, ou Sarri, sei lá como é que fala o nome desse cara. Faz essas linhas assim, sem trocar o sinal, faz as linhas assadas, trocando o sinal. Isso aqui vai dar o quê? Eu vou reescrever ela mais esmagada para cá, para caber as duas colunas lá. 0, 2, 1 e 0. Né? E aí você copia as duas primeiras colunas aqui, né? I e J. 1, 2, 0 e 1. Substituir o quê? Não, não. Faça isso aqui como se isso aqui fossem números. I, J e K fossem números, fossem letras, né? Que representassem números. Calcula esse determinante. Aí no final você vai ter alguma coisa vezes I, outra coisa vezes J, outra coisa vezes K. Aí você faz aquela transição que a gente fez antes, você vai obter exatamente o produto vetorial de V e W. O que dá isso aqui? Isso aqui vai dar 0, né? 0 I.
mais 4J mais K. 1 vezes K. Menos 0K 0I e menos J. Isso é 0, então fica Ô, Marra, 0I mesmo? Oi. é 2i, não? Aonde? É menos 2i. Ah, eu errei aqui, né? É aqui, isso mesmo. Menos 2i. Eu devo ter errado em mais algum lugar, então. É 0J aqui. Assim. O que eu estou fazendo? Isso. Então o J ele dá 0, aqui dá 2 e 0, isso mesmo. Aí vai dar 0, 4 e 1. Agora sim, né? Se eu colocar o celular na horizontal, eu não sei se eu consigo rotacionar o que é transmitido aqui para mim, entendeu? Então eu teria que deitar o computador. Eu tentei já, mas eu não consegui fazer isso no telefone. Para quem está assistindo no celular é fácil, né? Eu não comprei, eu não tenho onde colocar ele em casa. Desculpe. Então, o que dá isso aqui? Ficou menos 2i, 4j com 0j vai dar mais 4j, e k com 0k mais k. Ótimo. Que vetor que é esse? Em coordenadas. Isso. Menos 2, 4 e 1. Pronto. Você calculou o produto vetorial desses dois. Eu prefiro esse método. Eu entendo quem prefira o método lá do Teorema 4.2. Mas eu acho que assim vai bem mais rápido. E aí, agora, nós podemos checar todas aquelas propriedades que esse vetor que a gente calculou que tem. Eu anotei ele, eu vou apagar isso aqui. O produto vetorial desses dois é menos 2, 4 e 1. Ótimo. Eu sei que esse vetor aqui tem que ser ortogonal a esse e tem que ser ortogonal a esse. Bom, vamos verificar isso? O que é V vetorial W, produto escalar com V? O V é esse aqui de cima e o W é esse aqui de cima. O que
que dá isso? E o que é V vetorial W? Produto escalar com W. O que dá isso aí? Não, V igual a zero não, né? Mas isso aqui de fato dá zero. Porque vai ser menos 2 vezes 1, mais 4 vezes zero, mais 1 vezes 2, né? Menos 2 mais 2, isso dá zero. E o de baixo também, né? Porque vai ser menos 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes 1, 4. Mais 1 vezes zero. Então é menos 4 mais 4. Menos 4 mais 4 mais zero. Também dá zero. E aí lembra, isso aqui é um vetor. Isso aqui é outro, né? O que você me diz, então, desses dois vetores? Eles são isso. São perpendiculares. Exatamente do jeito que a gente queria. Mesma coisa aqui, né? Esse é um vetor e esse aqui é outro, né? Como o produto escalar deles dá zero, são perpendiculares também. Agora, eu vou deixar uma coisa para vocês fazerem aí, para a gente verificar, para a gente discutir uma coisa. V vetorial W deu isso. Ok, deu isso. Então, o que vai dar W vetorial V? Usa aí o lápis e papel que você tem e calcula isso aqui. Eu não vou fazer isso, não. Faça exatamente do jeito que a gente fez, que é bom que você pratica. Eu vou pegar uma água.
João Vitor acertou. Vai dar o mesmo resultado com sinal trocado. Por quê? O que você deve ter tentado calcular é esse determinante aqui, né? 2, 1, 0 e 1, 0, 2. Isso, né? Que é o mesmo determinante que a gente calculou antes, só que com essas duas linhas trocadas, né? O que que acontece com o sinal do determinante quando você troca duas linhas? Coisa que nós já vimos. O que que acontece com o sinal do determinante? Se é um sinal, só pode acontecer uma coisa, né? Ele troca. Se você calcular isso aqui, vai ficar 2i, falei que não ia fazer, estou fazendo. Mais 0j, mais 0k. Agora no outro sentido, né? Menos k, menos 4j, menos 0i. Ou seja, 2i, menos 4j, menos k. Que dá o quê? Esse aqui é exatamente o vetor 2 menos 4 menos 1. Né? Que é menos o que a gente tinha antes, menos 2, 4 e 1. Ou seja, é exatamente o que o João Vitor falou aí. Dá o mesmo resultado, só que com o sinal oposto. E aqui a jogada é a seguinte, né? A segunda linha é sempre o primeiro vetor. A terceira linha é sempre o segundo vetor, né? A ordem importa. A ordem importa. Pensa um pouquinho nisso aí enquanto você copia, que a gente já vai interpretar isso aí. Eu confesso que agora me ocorreu uma pergunta que pode parecer até crueldade ou piada, mas não é. São sentidos opostos na representação. Exato, Sumar. É o que eu vou fazer agora. Como é que você explica a regra da mão direita se o aluno não tiver mão? Eu não estou falando isso como piada. Estou pensando. Eu fico pensando nessas coisas, assim. Você pode. Não.
que me vem à cabeça é será que existe alguma outra estrutura no corpo que permita deduzir? É claro, né? Não, é só você apontar o seu braço direito para o V1 e o seu braço esquerdo para o V2, o vetor vai exatamente na direção da sua cabeça, não é? Isso aí, pois é, você pode cair numa situação dessa, né? Corpo inteiro como referência com os braços. Não sei se eu entendi. Mas enfim. Por que eu estou pensando nisso? É porque, primeiro, que o conhecimento tem que ser universal, né? Ele não pode ser mercadoria. Ele não pode ser exclusivo. E quando eu digo universal, ele tem que valer, inclusive, para o cara que queira aprender sozinho. Inclusive para o cara que não tenha mão e queira aprender sozinho. Usar as pernas como V1, V2 e o tronco como V3 também é uma possibilidade, se o cara não tiver perna. A única coisa que ele tem é cabeça. Tipo assim. Enfim. Pensem nisso. Então, nós temos isso, né? Essa relação, que foi o que a gente concluiu. E se você for lá na apostila, essa é a propriedade A do teorema 4.1, né? Aí ele usa o GeoGebra, se ele não tiver GeoGebra. Essa é a propriedade A. Isso aqui vale sempre que V e W forem não paralelos no espaço. Interpreta isso aqui na regra da mão direita, né? Nós temos aqui um vetor V e nós temos aqui um vetor W. E aí surge aqui, né, o vetor V vetorial W, que é perpendicular a esses dois ao mesmo tempo. Vou fazer assim. Isso. Então, o que está acontecendo? Põe o seu primeiro dedo no primeiro vetor, põe o seu segundo dedo no segundo vetor, e o vetor azul lá surge na direção do seu dedão, no sentido que aponta o seu dedão. O que acontece quando você troca isso? O que é trocar? É colocar o seu dedo indicador na direção de W e colocar o seu dedo médio na direção de V. O que você percebe que acontece com o seu... Deixa eu virar mais um pouco. O que você percebe que acontece com o seu dedão? Ele aponta no sentido contrário, não é? Ele vai apontar exatamente no sentido oposto de V e W. Você percebeu por quê que
você fica meio condicionado a essa coisa de V vetorial W menos V vetorial W quando você usa a regra da mão direita? É por isso que ela não te permite esquecer, né? Isso aqui é W vetorial V. Então, se você troca a ordem no produto vetorial, você vai estar trocando linhas num determinante e vai inverter o sentido. Não a direção é a mesma, mas você vai inverter o sentido do seu vetor obtido. Perguntas? Tá claro, então, para todo mundo, como é que você faz essas contas aí? O que são os vetores canônicos? Como é que a gente usa ele para decompor vetores, né? Uma soma de vetorzinhos I, J e K. Qual que é a geometria do produto vetorial? Né? O que ele produz e tal, né? Aqui nesse desenho, inclusive, eu já posso finalizar com o seguinte. Esses vetores estão no espaço, certo? Você fala assim, certo. No espaço, eu consigo um paralelogramo, que é uma figura plana, né? Pensa nisso aqui como um losango, né? Paralelogramo no espaço. Tipo uma folha de papel. Não necessariamente, um paralelogramo, não necessariamente um retângulo, né? Essa figura tem uma área. Claro. Qual que é a área disso? E é aí que você pode usar a observação 4.1 da apostila, que está lá na página 10. Lá no comecinho da página 10, tá? Observação 4.1. Que diz o seguinte: a área desse paralelogramo no espaço é exatamente o comprimento desse vetor.
a área do paralelogramo é igual a... E aqui eu posso só colocar assim, né? Norma de V vetorial W, que é o comprimento do vetor V vetorial W, né? Esse vetor. Não dá para ver, deixa eu descer. Ou seja, essa área verde é um número, né, positivo. O comprimento desse vetor aqui é um número positivo. São iguais. Então, anota isso aqui. Essa é a observação 4.1. Na apostila também está demonstrado por que isso é verdade. Sugiro a leitura. Então, a gente pode encerrar com um exemplo, né? Usando aqueles mesmos vetores que a gente fez a última conta. Eu posso apagar isso aqui, eu já sei como é que eu calculo a área de paralelogramo no espaço, e se eu sei calcular a área de paralelogramo no espaço, eu posso calcular a área de qualquer coisa, é só decompô-la numa série de paralelogramos. Ótimo. Se eu voltar naqueles vetores V igual a 1, 0, 2, W igual a 2, 1, 0, no espaço, seria isso aqui, né? X, Y e Z. Um vetor está aqui, 1, 0 e 2. Aqui está o meu vetor V. E aqui está o meu vetor W. Está visível os dois? Acho que agora ficou até melhor, né? Está dando para ter uma perspectiva dos dois, né? Então, esses dois vetores determinam um paralelogramo, né? É aqui agora que eu vou estragar o desenho todo. Descer mais um pouquinho assim. Tá com mais cara de paralelogramo. Então, isso aqui tem uma área, né? Esse era o vetor 1, 0. Ah, está escrito ali em cima, não precisa escrever de novo.
E aí eu te pergunto, qual é a área desse paralelogramo, né? Área, ponto de interrogação. Ótimo. Eu já sei, pela minha observação 4.1, que essa área vai valer exatamente a norma desse produto vetorial aqui. Só que esse produto vetorial, eu já sei que deu esse vetor aqui. Menos 2, 4 e 1. Né? E qual que é a norma desse vetor aqui? É raiz de... Me avisa se não estiver dando para ver. Isso ao quadrado mais isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Né? É aquela história que a gente já fez. Então é 4 mais 16 mais 1. Raiz de 21. É a área desse paralelogramo. Perguntas. Então, você tem aí algumas aplicações do produto vetorial. Achar essa direção, nós vamos usar isso depois. Vocês vão usar isso depois, fora desse curso também. E uma aplicação para cálculo de área. Nós vamos usar isso depois. Na próxima aula, então, eu vou falar do produto misto entre 3 vetores. Para que ele serve? No espaço, nós já vemos um meio de calcular áreas, né? Falta uma coisa no espaço para a gente calcular, que é o quê? Volume, exatamente. Então, é para isso que serve o produto misto entre 3 vetores, para calcular volume. Serve para outras coisas também. Mas é isso que falta, é isso que a gente vai ver na próxima aula. Ah, então todo volume eu calculo via produto misto e toda área eu calculo assim? Não. Isso aqui é para essas formas geométricas padrão, né? Quando você começa a envolver coisas mais complicadas e tal, cálculo de áreas e volumes passa a ser algo que você estuda no seu curso de cálculo, né? Em teoria de integração, que você vai ver mais para o final do semestre. Dá para usar em otimização? Otimização? É. Dá, com certeza. Isso melhor. Com certeza. Você vê isso em cálculo 1 e cálculo 2 e depois
sei lá onde mais você tem. Mas sim, as aplicações abundam. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou colocar o livro lá no cigarro, tá? Para vocês. Beleza? Então, muito obrigado a todos pela presença mais uma vez e nós continuamos na quinta-feira, tá? Continuem avançando independente da velocidade e fiquem em casa, tá? Obrigado, Mar. Até Pior quinta. que seja. Falou, até mais.